Abra comigo em Números, capítulo 17. Números, no capítulo 17. E eu quero deixar uma palavra para a tua vida. Números 17. Diz assim a palavra do Senhor. Se você puder ficar de pé comigo, você que encontrou, você que ainda não encontrou, fica de pé só para não ficar sentado sozinho, só para acompanhar nós, né, Lucas? Abra seu celular no Números, né? Então, glória a Deus. Diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa dos seus pais, 12 varas, e as casas dos seus pais, escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Abraão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porá na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescera, porque produzia flores e brotava renovos e dava amêndoas. Somente até aí, feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti essa noite e pedimos a Tua misericórdia, a Tua unção sobre nós. Pai, porque de nós mesmos nós não temos, não conseguimos, não fazemos, não somos, mas o Senhor é um Deus que pode, que faz, que tem, que é, e todo o poder está nas Tuas mãos. E se essa noite o Senhor resolveu operar um milagre, não há homens na terra, nem anjos no céu, nem demônios no inferno que possa parar o agir do Senhor. Eu creio, ó Pai, por isso eu oro a Ti, Senhor, que a Tua palavra seja renovo e transformação na nossa vida. Pai, fala conosco, mas fala aquilo que o Senhor quer dizer, não aquilo que queremos ouvir, porque melhor do que gostar da Tua palavra é aprendê-la e colocar em prática. Por isso, ó Deus, fala conosco esta noite em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Tome seu assento. De 20 minutos eu quero falar o que Deus colocou no meu coração. Livro de Números, escrito por Moisés, o quarto livro do Pentateuco, escrito há 3.400 anos atrás. O livro de Números, na verdade, ele é o último livro de Moisés. Depois dele vem o Deuteronômio, que na verdade é a repetição das leis. Moisés, quando ele escreve Números, e muito específico nessa parte, está acontecendo uma grande confusão no meio do povo de Deus. Uma luta por trono, uma luta por poder, uma luta por unção, uma luta por autoridade. Moisés, ele vive num dos maiores cativeiros que Israel passou.
Israel passou por 3 grandes cativeiros. O primeiro grande cativeiro foi aonde Moisés esteve, que foi no Egito. E esse, por sua vez, levou 400 anos esse cativeiro. Cativeiro esse que o povo de Deus entrou nessa terra a convite. Eles não foram amarrados com as mãos ou com os pés como um escravo. Não, eles foram convidados a estar lá. Mas quando José morre e também morre o faraó, a próxima geração, vendo a multiplicação do povo hebreu, eles fazem deles cativos. Esse é um dos maiores cativeiros que o povo judeu passou, que o povo hebreu passou. O segundo grande cativeiro é o babilônico. Esse, por sua vez, levou 70 anos. Pode-se dizer que esse causou o maior estrago no povo judeu até os dias de hoje, porque eles não foram para lá a convite, eles foram com um anzol no nariz, eles foram amarrados com suas mãos, e lá dentro desse cativeiro trocaram-se os nomes dos filhos. Por isso Isaías escreve que pode até a mãe esquecer do filho que amamenta, mas todavia o Senhor tem gravado na palma de suas mãos. Porque nesse tempo, era um tempo onde se pegava os filhos e trocava o nome. Por isso Daniel foi trocado o nome de Beltesazar por Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e vários outros. Mas também nesse cativeiro, aonde não se casava mais da mesma tribo, porque era proibido, aonde os costumes se perderam e o povo não podia adorar a Deus. Também nesse mesmo cativeiro levantou grandes profetas: Ezequiel, Jeremias, Isaías, Daniel. O terceiro grande cativeiro foi um cativeiro político, que foi em Roma, nos tempos de Jesus. Esse, por sua vez, o povo não foi para lá como escravo, não, eles ficaram na sua própria casa. Eles podiam cultuar a Deus, eles podiam fazer o que eles queriam, mas tinham que pagar o imposto. Esse era um cativeiro político. Porém, neste cativeiro também levantaram-se os maiores profetas, inclusive Jesus. Aleluia. Mas eu quero falar do primeiro grande cativeiro. O primeiro grande cativeiro, o povo estava cativo por 400 anos e Deus precisa levantar alguém no meio do povo para libertar uma nação inteira. Mas já havia 400 anos, pais e filhos foram nascendo no cativeiro e a sua mentalidade era de escravo. Como alguém com a mentalidade de escravo pode libertar um outro escravo? Não há como. É por isso que Deus, vendo esta situação, levanta Moisés, e não por acaso leva Moisés para o palácio, onde Moisés vive por 40 anos. E se eu pudesse dividir a vida de Moisés em 3 partes, eu dividiria. A primeira, os 40 anos que ele vive dentro do palácio, onde a sua mente de escravo fica para trás. E aqui eu quero começar a ministrar na tua vida que enquanto a tua mente for de escravo e não de livre, você nunca pode governar e você nunca pode liderar nada. Existem muitas pessoas que, apesar de estar com as suas mãos e os seus pés livres, ele não entende o que Deus fez na vida dele, por isso ele vive numa escravidão de pecado, numa escravidão de murmuração. Isso não passa, porque ele aprendeu com seus avós, com seus pais, e ele faz igual ele aprendeu. Ele não entende que Cristo libertou. Moisés, por sua vez, é levado e vive 40 anos para se libertar e não pegar nada de escravo. Depois de 40 anos ele vai para o deserto, e no deserto Deus fala com ele. E após 40 anos no deserto, no meio da sarça, Deus fala com ele. E eu quero falar algo para o teu coração agora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Para Deus falar com você, Ele não precisa estar no palácio. Você não precisa ter dinheiro no banco, nem carro bom.
Você não precisa estar numa igreja bonita ou numa igreja grande ou com um som bom. Deus ainda fala no meio da sarça, no meio do mato. Deus ainda fala com simples. A única exigência de Deus para falar com Moisés é dizer para ele: tira a sandália dos teus pés. Porque pessoas calçadas com as suas próprias verdades e do seu próprio jeito, dizendo eu não mudo, Deus não fala. Deus só fala com quem está disposto a mudar os seus passos e dizer: eu não preciso mais da sandália que eu trouxe do Egito, eu preciso da dependência de Deus, andar nas suas mãos. Ainda existe sarça que arde, ainda existe Deus que fala, mas para isso precisa de alguém que está disposto a caminhar nas mãos de Deus. E para caminhar nas mãos de Deus não precisa calçar os pés, precisa despir de si mesmo. Os outros 40 anos de Moisés é os 40 anos que ele caminha no deserto. Então a vida de Moisés é dividida em 3 partes. A primeira no palácio, a segunda cuidando da malhada das ovelhas do seu sogro Jetro e ouvindo a voz de Deus e a direção de Deus. A terceira agora é obedecendo a Deus, porque tudo na nossa vida precisamos de um processo. Ninguém cai de paraquedas, tudo precisa de um processo. Qual é o processo na vida de Moisés, pastor? O processo na vida de Moisés é esse: primeiro, aprender, libertar de nós mesmos. Segundo, ouvir a voz de Deus. E o terceiro, que é o mais difícil, é colocar em prática aquilo que aprendeu. O processo na nossa vida, por isso muitas pessoas elas vivem no mesmo estágio e não desenvolvem. Por quê, pastor? E ela ouve Deus, mas na hora de colocar em prática, ela não consegue. E aí a sua vida vive frustrada sempre. Por quê? Porque a vida inteira ela fez algo para o Senhor, mas nunca conseguiu concretizar nada. Moisés não, Moisés ele diz: eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou. E um dos primeiros obstáculos depois que ele está liderando o povo é atravessar o mar vermelho. Pastor, não foi as pragas? Não, porque o povo ainda não estava sob o seu comando. Mas quando o povo está no seu comando, o primeiro obstáculo que ele tem é atravessar o mar vermelho. E o primeiro que levanta contra ele são os seus próprios irmãos. E aí ele diz assim, Miriam começa já a murmurar. Mas daqui a pouco o Senhor diz: toca no mar. E ele com o seu cajado ele toca, o mar se abre. Eu estou encurtando para não ser muito longo. Mas quando o mar se abre e eles atravessam de outro lado, Miriam pega o teu tamborim e começa a cantar que só o Senhor é Deus. E aqui eu percebo uma coisa na vida do crente. Qual, pastor? É que quando as coisas parecem que é impossível, muitos querem murmurar. Mas depois que o mar abre, ele quer cantar. A dificuldade não está em cantar depois que o mar abre. A dificuldade está em cantar quando está fechado. A dificuldade não está em tocar o tamborim depois que o mar abriu. A dificuldade está em cantar o tamborim quando as coisas parecem que está tudo errado. Não está funcionando, nós estamos no meio de uma crise, a igreja não pode abrir. O que nós vamos fazer? Que desespero é esse? Aí eu quero ver pegar o tamborim e dizer que só o Senhor é Deus. Que o Deus que levantou é o Deus que sustenta. Que o Deus que chamou é o Deus que supre. E aí quando eu olho para a situação, você fala: pastor, o que tem a ver com uma unção? Tem a ver que tudo na nossa vida há um propósito. E nós estamos hoje numa noite de unção. Por quê, pastor? Porque por mais que as igrejas se fechem, o reino ele continua em movimento. Porque não depende de governo algum para o reino continuar se movimentando. Assim como eu digo que, e Paulo escreve que nós somos embaixadores de Cristo. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo como filhos amados. E se você for ver a embaixada, eu sempre digo isso, a embaixada americana aqui no Brasil, ela é sustentada por tudo que vem dos Estados Unidos. Se o Brasil está em crise, a embaixada americana não está.
porque ela é suprida pelo alimento que vem dos Estados Unidos, o dinheiro vem dos Estados Unidos, a roupa vem de lá, todo o recurso vem de lá. Quando Paulo está dizendo, vocês são embaixadores de Cristo, ele está dizendo, vocês não dependem da economia no mundo, mas daquilo que eu sou, porque quem te sustenta sou eu. Mas entrando no texto, Moisés então passando por tudo isso e guiando o povo, ele vai fazer agora o tabernáculo, e no tabernáculo, no meio da tenda do tabernáculo, ele faz o lugar chamado Santo do Santo, ou Santíssimo, e lá no meio, ele faz a Arca da Aliança. E para entrar lá dentro, Deus dá uma ordem, dizendo assim, somente o sumo sacerdote. E aqui começa uma grande confusão. Por quê, pastor? Porque quando diz no meio de grande multidão que apenas um vai ser levantado, a tendência é muitos pegarem pedra. Quando diz que nós vamos honrar um, automaticamente parece que na vida de muitos estão sendo desonrados, porque parece que o outro tinha mais capacidade, o outro era melhor, o outro está mais tempo, o outro sabe mais. E aqui nós estamos no meio de muitos pastores e muitos pregadores, e alguns poderiam dizer assim, se eu estivesse pregando, eu pregaria muito melhor que o pastor agora. E eu digo para você que com certeza, mas o Senhor quis me colocar aqui agora. É isso que nós precisamos entender. E quando eu olho para a história aonde nós lemos, eu já quero entrar para não ser muito longo nessa mensagem. A Bíblia vai dizer assim, que quando Moisés sai do meio da tenda e diz assim, olha, precisamos erguer um sumo sacerdote, e esse por sua vez vai entrar na presença de Deus, e apenas ele, eles já levantam contra ele. Coré já levanta dizendo assim, ei, é só o que faltava, você já governa tudo, você já administra tudo, e agora no Santo dos Santos, o teu irmão, tem alguma coisa errada. Por que não pode ser outro? Por que tem que ser o teu irmão? Não, peraí, vocês querem fazer uma panela. Peraí, está acontecendo alguma coisa errada. Que panela que é essa? Por que tem que ser ele? Aí eles pegam em pedra, e a Bíblia diz que levanta 250 homens de autoridade no meio do povo, pegam em pedras e diz, está errado, vamos apedrejar Moisés. Sabe quantas vezes aqui existem outros pastores, você decidiu algo, mas não agradou todo mundo, e pessoas pegaram pedras para você. Mas o que eu entendo e o que eu fico admirado com Moisés é que na hora de colocar em prática aquilo que ele aprendeu, ele não recuou. Ele disse, o mesmo Deus que há 40 anos falou comigo no Sinai, ou da sarça, ele vai falar comigo de novo. Então Deus vai dar uma ordem para ele, dizendo assim, chama um de cada tribo, cada um apresente a mim, com um galho seco na mão. Sabe por quê, irmãos? Ninguém fica na presença do Senhor sem apresentar nas suas mãos aquilo que realmente é. O Senhor vai dizer assim, Davi, eu quero construir. Aliás, Davi vai dizer para o Senhor, Senhor, eu quero construir o templo. Ele vai dizer, você não pode. E por que não, Senhor? Porque na tua mão tem sangue. Tudo que você fez está na palma das tuas mãos. A Bíblia vai dizer assim, que o Senhor, quando apareceu aos seus discípulos, ele não estava com a coroa de espinho, e nem com as chibatadas nas costas, e nem com o rosto ferido, mas ele tinha a marca nas suas, porque não podemos apresentar o Senhor de mãos vazias. E tudo que nós fizemos aqui é consequência daquilo que fizemos aqui, e está gravado nas nossas mãos. Todo ato que nós fazemos está nas nossas mãos. Quando eles aparecem, eles dizem assim, traga nas suas mãos um galho seco.
Sabe por quê, irmãos? Porque na mão de murmurador nada floresce. Murmurador é galho seco. E a Bíblia vai condenar não só aqueles que dão um fruto ruim, mas aqueles que não dão frutos. A Bíblia diz que aquele que não dá fruto serve para lenha. Parece os 12. E o Senhor vai dizer assim: coloca na frente da tenda, faz um buraco no deserto, enterra as 12 galhos secos. Cada um escreva o nome de cada tribo e do cabeça da tribo. Então vai a tribo de Zebulon, coloca. Tribo de Dan, coloca. Isacar, coloca. Ruben, coloca. E vem colocando a de Levi, Judá, 12 tribos. E ele diz: agora vamos para casa, porque amanhã o galho que florescer, esse é o que o Senhor escolheu. E aqui duas coisas acontecem, irmão, porque quando você enterra uma semente, não precisa ser um agrônomo para entender que leva dias, anos para florescer. Agora, não só numa terra boa igual o Guaxupé, mas num deserto, a probabilidade é zero de florescer. Mas quando você enterra, você olha e não vê nada. Mas ainda que os seus olhos não vejam nada, o esforço que você fez está acontecendo lá de dentro. E aqui eu quero dizer para você que é uma árvore que dá fruto e que ama a obra do Senhor. Ainda que ninguém veja aquilo que você tem feito, chorado, sofrido e tem pagado um preço, ainda que todo mundo olhe por cima e diz: está tudo normal, terra seca. Por dentro Deus está te quebrando e está te fazendo florescer. Porque antes de crescer para cima, o Senhor faz crescer raiz para baixo. Porque melhor do que apontar para cima é ter raiz para sustentar no tempo da crise. E aqui eu quero dizer algo para você: se você pegar um feijão e plantar, rápido ele nasce, mas muito rápido ele morre. Mas se você pegar uma planta, uma jabuticabeira, e você plantar ela demora muitos anos para nascer. Mas pode ter certeza, seus netos vão comer do fruto. E existem ministérios e chamados que já fazem, que está lutando, esperando a honra do Senhor. E enquanto muitos olhos assim não está acontecendo nada, por dentro o Senhor está quebrando, porque antes da semente sair para cima, o Senhor quebra ela. O Senhor está quebrando, está criando raiz. E não apavora com o tempo não, irmão. Sabe por quê? Porque na hora que começar a nascer, você comerá dos frutos, teus filhos, teus netos e as gerações futuras. O Senhor vai dizer assim então para eles: vai lá pela manhã. Do dia para a noite nada pode acontecer, meu irmão. A noite inteira eu imagino que eles ficaram apreensivos. Mas eu posso dizer para você que ainda que pareça que à noite nada acontece, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é o guarda de Israel, que não dorme nem de dia e nem de noite, antes peleja ao nosso favor. Então sabe o que eu quero deixar para você? Durma tranquilo, meu irmão, porque enquanto você dorme, o Senhor está fazendo florescer. E aí você me pergunta: pastor, mas Davi vai dizer que a noite é um tempo difícil, a noite é um tempo de choro, a noite é um tempo de lamento, a noite é um tempo de medo. E ele vai dizer que o choro ele dura uma noite, mas também ele termina dizendo: a alegria vem pelo amanhecer. Então, meu irmão, ainda que tiver tudo difícil de noite, acredite, pelo amanhecer o Senhor vai fazer florescer na tua vida algo que você nunca colheu. E a Bíblia diz que amanhece, todo mundo fica na porta da tenda de Moisés, dizendo: e aí, vamos ver quem é que foi escolhido. Mas como murmurador, mano, não floresce nada. Como murmurador não dá fruto nenhum. Eles chegam no primeiro, Isacar, seco. Zebulon, seco. Naftali,
seco. Judá, seco. Quando chega no de Levi, talhado em cima, Levi, e embaixo, Arão, ele tira. A Bíblia diz que há rosas na sua ponta, rosa com cheiro forte, chamada rosa de Saron. O Senhor disse que iria florescer, e floresceu. Mas como o Senhor não para por aí, Ele sempre nos surpreende. Quando Ele levanta, e nós lemos lá no versículo 8, a Bíblia diz que havia rosas de Saron em cima, como um buquê de flores, e embaixo amêndoas. Irmão, quando o Senhor te chama, Ele sempre vai te surpreender. Não, você não está entendendo. Enquanto você dorme, o Senhor não apenas faz florescer, mas Ele traz mais para você. Ele prepara uma mesa. E aí quando Ele levanta, Ele diz: tem amêndoa. Todos ficam espantados. E aí Ele vai dizer: é hora de ungir aquele ao qual Deus escolheu, e não há dúvida quem é. Aqueles que haviam pegado em pedras se espantam. Mas sabe o que acontece? A unção começa a descer sobre a cabeça. E Davi parece que entende isso quando ele escreve o seu salmo, porque ele vai dizer assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e então unge a minha cabeça com e o meu cálice. Quando ele olha, eu entendo que ele olha para Arão. Por quê, pastor? Porque a unção de Arão, a Bíblia diz que a unção desce na cabeça, desce pela barba, a barba de Arão. Agora ele está dizendo assim: e lá no deserto, onde uma multidão de pessoas estavam esperando com pedras, o Senhor levanta aquele ao qual Ele escolheu, não apenas com as flores, mas com a amêndoa. E Ele diz assim: agora é hora de comer amêndoa. Que é isso, pastor? Ele vai pegar a amêndoa, sentar no deserto, preparou uma mesa, e na presença daqueles que tinha pedra, ele diz assim: eu vou comer amêndoa na presença do meu Deus. Davi, quando escreve o seu salmo, ele está dizendo: eu quero viver o que Abraão viveu, o que Arão viveu. Qual? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e então unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe o que eu percebo em tudo isso, meu irmão? É que Deus tem algo grande para nós. O problema nosso é que nós ficamos a noite inteira chorando e não deixamos Ele dar fruto e nem preparar a mesa. Mas quando nós olhamos e deixamos na mão dele, dizendo: Senhor, prepara a mesa e faz florescer, não há como dar errado. E aí você pergunta: pastor, o que isso tem a ver com os dias de hoje? Tem muito a ver, porque hoje é noite do Senhor fazer florescer, é noite do Senhor derramar unção. Só que a diferença é que não é na presença de murmuradores, mas na presença daqueles que também dão frutos. É noite do Senhor derramar unção e dizer assim: a unção desce na cabeça, porque a cabeça é Cristo. A Bíblia vai dizer: a unção, quando desce na cabeça, desce sobre Cristo, desce pela barba, os apóstolos, desce pela gola, a igreja primitiva, desce pela roupa e desce na orla, que é a igreja do arrebatamento, que vai deixar a unção sobre a terra. Pastor, que igreja estamos vivendo hoje? Eu creio que é a unção do arrebatamento. Tudo tem apontado para isso. E mesmo que para muitos diz: acabou, 2020 já era, 2020 temos levantado obreiros, porque cremos na visão onde vamos chegar.